Muito bem, vamos pegar nossa Bíblia então. Você já abriu aí no livro de Lucas? Parabéns! Nós então vamos para o capítulo 14 do livro de Lucas. Nós paramos no versículo 6. E agora vamos ler do versículo 7 até o versículo 14, tá bom? E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então, envergonhado, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se humilhar, se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também estes te tornem a convidar e seja isso uma recompensa para você. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então aqui nós vamos para a segunda parte do estudo do livro de Lucas, capítulo 14. Jesus, ele vai fazer uma observação, contando uma parábola, e ele vai dar um conselho sobre a consideração que é feita na sua própria parábola. Então nós temos aqui então dois estudos bem semelhantes dentro do capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 14, que é, meus irmãos, uma lição de humildade. É sobre humildade que nós vamos estar falando nesta manhã. O lugar que eu quero na mesa. E quem é que eu quero que esteja ao meu lado na mesa? São duas perguntas, né, que Jesus ele acaba respondendo na sua observação, contando uma parábola, ou no seu conselho, quando ele fala diretamente ao dono da casa, ao anfitrião. Então vamos ao nosso estudo. Na semana passada, nós falamos que Jesus ele foi convidado, está aqui no versículo 1, você pode ler, não é? Aconteceu que num sábado, entrando ele na casa de um príncipe dos fariseus para comer pão, e eles o estavam observando. Então ele foi convidado por esse príncipe dos fariseus para comer pão, para uma ceia, na casa desse príncipe dos fariseus. E era sábado. E o que nós estudamos na semana passada foi praticamente um tratado sobre essa questão do sábado. É muito importante para você que gostaria de compreender a questão do sábado dentro das Escrituras, olhando dentro das Escrituras do ponto de vista bíblico, não somente do ponto de vista do Velho Testamento. Se você gostaria de aprender mais, eu convido você para ouvir o nosso estudo da semana passada, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Muito bem, Jesus então, ele efetuou aquela cura, né, no dia de sábado. Ele fez uma pergunta para todos os que estavam ali presentes, se era lícito ou não curar no sábado, e não teve resposta. O que lemos no versículo 6 é que nada podiam replicar sobre isso. Houve um silêncio deles a respeito da pergunta de Jesus. Aí o que aconteceu nesse momento?
Eles não tinham resposta, ficaram quietos, e depois dessa quietude de todo esse silêncio, houve uma corrida desses convidados, do anfitrião aí, do dono da casa, houve uma corrida para buscar um melhor lugar na mesa. Todos estavam à procura dos melhores lugares. Veja o versículo 7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos. O constrangimento da pergunta não respondida passou rapidamente, e o que se viu, como eu disse, foi um corre-corre para ver quem pegava o melhor lugar na mesa do anfitrião, correto? Sempre nós queremos os melhores lugares. Infelizmente, isso é uma coisa que vem desde a nossa infância, da mais mera infância. Você vê uma criança querendo o melhor lugar, seja no sofá, seja no colo do seu pai. Eu me lembro que quando eu estudava, ainda muito criança, na escola lá, o doutor Acerivo Carazai, no Jardim Bela Vista, em Cornélio Procópio, chegava cedo, as crianças chegavam cedo na escola e por um motivo apenas, para colocar a bolsa em primeiro lugar na porta da classe. Depois voltava a brincar. Ninguém mexia naquelas bolsas. Quem chegava primeiro, colocava a primeira bolsa. O segundo que chegava, colocava a bolsa atrás daquele que já tinha chego. E aí formava aquele monte de bolsa, do primeiro até o último. E se respeitava os lugares. Interessante esse mundo das crianças. Mas o que era aquilo? Era querer ser o primeiro. Me lembro também que, ainda moço, rapaz, quando eu comecei a ir nos acampamentos ali em Varpa, em 1984, 1985, o pastor João ele parava o ônibus a mais ou menos uns 100 metros da porta dos alojamentos. E aí ele parava, ele dava alguns conselhos, todos os jovens ficavam ali esperando o pastor João dizer, olha, está liberado. Quando ele falava, está liberado, ou pode ir escolher a cama lá no alojamento, meus irmãos, era uma corrida de Fórmula 1, era uma ação silvestre, era uma loucura. Você não dava nada para um dos meninos e quando você pensava que não, ele já estava lá na tua frente. É assim, de aqueles meninos mais franzinhos, ou aquele que nem parecia ser muita coisa, tinha um japonesinho lá, o irmão Fujikawa. Você era um menino assim que não era de muita expectativa no sentido de disputa, mas eu me lembro que ele corria tanto que se perigasse, ele sempre chegava na nossa frente. Por que isso? Por quê? Porque quando entrava naquele alojamento, você estava em condições de escolher a melhor cama. A cama ao lado da janela, ou as camas que ficavam em cima, para não precisar dormir embaixo. Jesus, ele vai falar de um assunto aqui no capítulo 14, que interessa a todos nós. Interessam as crianças, os jovens, os adultos, os mais velhos, porque ele vai dar lição de humildade. É isso que Jesus ele quer fazer quando ele cita a parábola, como está aqui, Ele fala, conta uma parábola no versículo 7, sobre os primeiros lugares. Então, olha, fica esperto, porque Jesus, ele está olhando. Aliás, Deus sempre está nos observando. Diferente do que aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus ele descia para conversar com o homem, para ter essa comunhão com o homem, ele está a observar desde então. É assim que acontece quando os homens eles são vistos por Deus antes do dilúvio. A palavra de Deus diz que Deus desceu, que viu toda aquela maldade. Ou se não, na Torre de Babel, quando também disse, vamos ver o que está acontecendo ali, que coisa é essa que está acontecendo? Não que ele não soubesse de forma nenhuma, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas Deus está a nos observar e Jesus estava observando. Era uma das coisas que Jesus fazia quando estava neste mundo, é essa observação.
Repare que não é a primeira vez que isso acontece. Jesus, ele ia numa festa, como ele está aqui, numa ceia, ele ficava observando as pessoas, olhando para as pessoas. Quando Jesus estava na sinagoga, ele também ficava observando as pessoas. Lembra daquele caso que aquela viúva foi depositar aqueles 2 quadrantes no gasofilácio? Ele estava observando como os homens depositavam o seu dinheiro ali dentro. É muito interessante isso. Mas por que ele observava, pastor? Para ficar reparando nos outros e depois ficar jogando na cara? Bem, nós fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas, podemos olhar quando eles estão indo para o gasofilácio, ou como eles se sentam, como eles comem. Isso é normal em nós, porque somos pecadores e somos maus, muitas vezes de coração, se não sempre. Então é normal em nós, mas não em Jesus. Ele não olhava com o intuito de crítica, de reparar, para depois sair falando pelas costas. Não o nosso Senhor. Jesus, ele olhava, ele reparava, como um pai, ele olha e ele repara para o próprio filho. Jesus não falava pelas costas de ninguém. Jesus, ele ia e falava diretamente. Então, quando ele viu aquela cena das pessoas correndo, buscando os primeiros lugares, querendo ser alguma coisa, Jesus simplesmente ele conta uma parábola, porque ele viu a atitude de cada um deles. E não é uma parábola para criticar ofensivamente, mas é uma parábola para enriquecer espiritualmente. Então, quando você olha para a atitude de uma pessoa, em vez de fazer uma crítica destrutiva, você faz uma observação construtiva, espiritual, aí você está imitando o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora eles estão correndo para os primeiros lugares, não se sabe se perto do anfitrião ou não se sabe se era perto de Jesus. Perto de quem eles queriam ficar? Fico imaginando que talvez alguns queriam ficar perto de Jesus, afinal Jesus já estava famoso, vinha de fazer tantos milagres, ali na própria frente deles ele acabou de fazer um grande milagre, curando aquele hidrópico. Então é normal que alguém queira ficar perto, sentar perto. Eu quero estar perto de Jesus. Bom, às vezes as pessoas queriam estar perto de Jesus ali pelo que ele fez, pelo milagre, antes dessa observação de Jesus. Depois da observação de Jesus, depois dele contar a parábola, ou depois dele chamar a atenção daquele fariseu, o que o convidou para a sua casa, para a ceia, eu acredito que ninguém queria sentar muito perto de Jesus, porque as pessoas não querem serem corrigidas. Isso é um problema das pessoas. Acabam se ofendendo quando eles são corrigidas. Então os espertos, eu acho que ficaria meio longe dessa correção, de chamar a atenção. Até me lembro aqui, um caso contado pelo irmão Murilo, Diz que o pai dele tinha lá uma Kombi, que era tanto filho lá que tinha que ter uma Kombi para caber todo mundo dentro, aquela tropa toda, E ele disse que ele sempre escolhia o canto, o canto porque o pai dele quando estava bravo ele virava a mão para trás assim e saía dando tapo de tipo combo, coletivo, Parecia uma metralhadora, pegava na orelha de todo mundo. E quem sentava no canto a orelha não pegava, Dava uma desviada assim e tal, o pai estava dirigindo. Normal naquele tempo que os pais, eles zelavam por uma educação, Então os espertinhos vai correr do puxado de orelha, vai querer evitar. Eu acredito que antes de Jesus chamar a atenção, muitos queriam ficar perto dele, mas depois de chamar a atenção, depois de pegar e puxar a orelha, eu acredito que eles não queriam muito. Ora, você se alegre porque alguém corrige você. Você fique feliz quando alguém se preocupa com a sua alma. O seu pai e a sua mãe provavelmente preocupam-se com a sua alma. Eles vão falar o quê? O que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Esse é um problema dentro das igrejas. E é um problema enfrentado pelo pastor da igreja sempre. O pastor ele vai ser legal, ele vai ser uma pessoa boa, Ele vai ser uma pessoa amável se ele não chamar a atenção de ninguém. A partir do momento que ele chama a atenção, que ele corrige, ele passa a ser ruim, ele passa a ser maldoso, Ele passa a ser cruel, e assim vai. Mas ele
faz isso, ele chama a sua atenção, porque ele ama você. Ele ama. Veja, nós estamos aqui com o aniversário da Rebeca, por exemplo, né? E ela cresceu dentro da igreja como se fosse uma filha para nós. Corrigir uma menina como a Rebeca é agradável ao pastor. Ele precisa, né, fazer isso aí, porque ele ama aquela criança, aquela jovem. Estou citando ela, mas é para todos, né? É para todos. E alguns jovens falam assim, pela cara do pastor eu já sei que ele vai meter a boca, chamar a atenção. O Breno vive falando isso. O senhor está com a cara boa hoje, né? Mas olha aqui, Jesus então ele tá pegando, vai contar uma parábola em cima da sua observação. E qual que é a parábola? A parábola é a seguinte, né? Versículo 8. Quando, porém, fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. A parábola tem como objetivo ensinar cada um de nós a não buscar o primeiro lugar, não correr atrás disso. É uma lição de humildade. Como eu disse, nós somos propensos aos primeiros lugares. Desejamos ser honrados, destacados, reconhecidos. Hoje não, porque ninguém quase lê jornal. Os jornais também mentem tanto. Em casa nós não estamos nem assistindo jornal mais. Paramos com isso. Você vai sentir uma paz se você fizer isso. Ninguém vai ficar te influenciando. Agora, como é bom, né? Ver a sua foto estampada num jornal. Tempos idos, a pessoa fazia o aniversário e colocava lá uma foto no jornal. Ficava mostrando aquele jornal para todo mundo. As pessoas nem liam o jornal, né? Mas, eu saí na foto. Saiu mesmo, pagou, né? Se pagar, sai. Então, as pessoas gostam de ver a sua foto, gostam de ver a sua imagem. Elas gostam disso aí. Como é bom, né? Ouvir o seu nome lá no microfone, etc. As pessoas gostam. Mas o conselho de Jesus é, não procures o primeiro lugar. Mas como é que eu vou fazer? Entrei numa festa, entrei num recinto, o que eu tenho que fazer? Vá lá, apenas sente-se. Você não precisa ficar empurrando ninguém, buscando ser o primeiro, querer estar lá, o primeiro da fila, ser homenageado, nada disso. Apenas vá e sente-se. Agora, se você tiver que escolher o que Jesus está dizendo aqui, então escolha o último lugar, por exemplo, o último lugar que está à sua frente. O último lugar não precisa ser o último lugar, pode ser o lugar que está à sua frente. Uma pessoa chega na metade da fila, então ele vai sentar na metade dos bancos, se for esse o caso, vai estar lá no meio da multidão. Algumas pessoas, para mostrar que são humildes, vai ser ridículo, né? É ridículo, mas algumas pessoas fazem isso, eu sei que faz. Ele vai chegar, aquele manto da humildade, vai lá no último lugar, vai puxar uma cadeira, né? E vai lá, vai ficar com a cabeça baixa, esperando que o pastor, mas vem para frente, né? Isso geralmente acontece, não em culto comum, porque em culto comum um monte vai para o fundo, né? Não estou falando desse momento, não. Estou falando do momento, por exemplo, que você vai, vamos dizer, nós temos 15, 20 pastores, e aí vamos lá numa conferência, né? E tem uns que já entram buscando os últimos lugares, porque ele sabe que ele vai ser chamado, então ele já vai para lá, né? Sendo que tem um lugar ali, às vezes na frente, sobrando, ele não, vai lá, só para que o nome dele ser mencionado, citado. Não faça isso, não. Não faça isso. Sente no meio das pessoas, sente no lugar que está ali, sobrando para você, às vezes vai ser até o primeiro lugar. Seja humilde, não vestindo capa de humildade, mas seja humilde. A busca pelo melhor lugar, segundo a parábola que Jesus está contando para nós, ela pode ferir o seu ego,
pode ferir o seu ego. Veja o que aconteceu na nossa parábola. O rapaz foi, entrou, se engalfinhou, empurrou um e outro, saiu correndo na frente, foi lá, puxou a cadeira e sentou. Alcançou o primeiro lugar e sentou naquele lugar como se fosse o trono da rainha da Inglaterra ou do rei da Inglaterra. Vai lá e sentou lá. Pronto. Aí o anfitrião olha e tem uma pessoa mais importante que ele ali na sala. O anfitrião chega e diz: meu amigo, venha mais para frente. E olha para você que está ali, se engalfinhou todo para chegar naquele lugar, e diz: dá uma licencinha fazendo o favor, porque esse lugar aqui, ele pertence para outra pessoa. É um constrangimento total, é vergonhoso. Então Jesus, ele já está adiantando: olha, não busca o primeiro lugar, porque você corre a esse constrangimento, mas dentro desse constrangimento tem a realidade de que a pessoa acaba sendo humilhada, porque queria ser exaltada. Então quem quer ser exaltado, ele acaba sendo humilhado. Veja, uma pessoa que ela busca os primeiros lugares. Eu fico pensando no caso do Amã. O Amã lá do Velho Testamento, do livro de Esther. Ele já tinha uma boa posição. E o rei, ele tem aquele sonho, aquela insônia, e ele acaba descobrindo que alguém fez um benefício para ele. E o Amã, ele já está honrado pelo rei, já está numa posição privilegiada. O rei, por confiança, chama ele e diz assim: ei, meu amigo, né, Amã, o que tem que fazer para uma pessoa que o rei deseja honrar? Eu quero honrar uma pessoa. Olha o que é a soberba, o que é a vanglória, o que é o orgulho. Ele pensou que era ele. Quem que o rei pode querer agradar, honrar, se não eu? Talvez uma perguntinha simples já resolveria o caso. O senhor tem alguém em mente, ó rei, né? Para mim poder ver, né? Mas não, ele já olha, fala: não, olha, como é eu, então o senhor tem que vestir as vestes reais, colocar ele no seu cavalo real, sabe? Um cetro na mão aí, sair gritando pelas ruas bem alto, por pessoas importantes: olha, aqui está o homem que o rei deseja honrar. Ele está pensando nele. Então essa busca pelos primeiros lugares é a busca por si mesmo. É orgulho sim, é soberba, é vanglória. E a gente vê isso no caso de Amã. A coisa reverteu porque não era ele, era o maior inimigo dele. E ele passou uma vergonha, foi uma humilhação total. Para cumprir o que está escrito nas Escrituras, que quem quer ser exaltado vai ser humilhado. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda, diz o livro de Provérbios no seu capítulo 16 e versículo 18. Humilhação é o que acontece quando você não é humilde. Eu vou repetir. Humilhação é o que acontece quando você não é humilde. E a palavra de Deus nos ensina isso. A soberba, ela precede a queda, ou o orgulho precede a queda. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Imagine um gerente que ele é uma pessoa soberba, orgulhosa, gosta de pisar nesse, naquele. Aí o dono da empresa resolve fazer colocar alguém como diretor, acima da gerência lá e tal. E ele pensa que é ele. E no final das contas é uma pessoa comum que trabalha ali no meio daquela empresa, que muitas vezes ele pisou, humilhou. Imagine que constrangimento. Imagine que vergonha. A não aceitação. Colocaremos de outra forma. Você não vai ser gerente mais, tá? O gerente agora vai ser aquele ali, que não era nada, e vai tomar o posto dele. A maioria dos gerentes: vou pedir a conta, né? Eu não aceito isso. É o orgulho, é a soberba. Se é uma pessoa humilde, olha, eu vou chamar outra pessoa para colocar no seu lugar. Uma pessoa humilde, ela vai dizer: bem, passou a minha hora, passou o meu momento, eu dei o que eu sabia, o que eu podia, não foi suficiente, então eu vou orar para que Deus abençoe
essa nova gerência, porque abençoando a nossa empresa, Deus fazendo isso, Ele estará me abençoando também. Mas quem faz isso? Quem pensa assim? Mas então é errado ser honrado. Agora ninguém pode ser honrado mais. É isso que Jesus está falando? Jesus não está falando nada disso. Não é errado a pessoa ser honrada. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele a quem honra, honra. Não é errado você honrar uma pessoa pelos méritos de alguma coisa que ele fez, seja o pai, seja a mãe, seja lá um bom funcionário. Não, a quem honra, honra. Não é isso que Jesus está dizendo. Muitas pessoas vão ser honradas sim, mas tem que ver como é que ela está sendo honrada e os meios que chegaram para essa honra. Nesse caso aqui, o camarada estava sentado lá no último lugar e aí alguém disse para ele, que é o anfitrião, olha, venha mais para frente, venha. Isso foi uma honra ouvir isso, mas ele não buscou isso. Ele não estava atrás de grandezas, de jeito nenhum. Aliás, a honra é uma promessa aos humildes, uma promessa. Diante da honra vai a humildade, diz o livro de Provérbios. A palavra de Deus nos ensina, quem se humilha será exaltado. Está aqui, está na nossa parábola. Quem se humilha será exaltado. Quando Jesus ele começa o sermão dele, o Sermão da Montanha, no capítulo 5 do livro de Mateus, qual é a primeira bem-aventurança? Vocês lembram? É justamente bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer prêmio maior, quer honra maior do que o reino dos céus? Então não é errado a pessoa ser honrada, porém a honra ela deve vir naturalmente, como nessa parábola. A própria vida de uma pessoa, uma vida de empatia, uma vida de dedicação, uma vida singela, temente a Deus, ela naturalmente ela provoca a honraria. Essa pessoa ela vai ser honrada. Quantas pessoas têm sido honradas pelo seu serviço no Senhor? Paulo, no capítulo 16 do livro de Romanos, quando ele lembra das pessoas que o ajudaram, ele mostra isso. Ele diz, olha lá, a Maria, ela trabalhou muito ao Senhor, fulano e beltrano, né? Como no caso de Áquila e Priscila, expuseram as suas cabeças, é uma honra, foi um jeito de honrar aquelas pessoas, como nós temos os nossos para serem honrados também. Então, Jesus não está dizendo que ninguém nunca deve ser honrado, não é isso, né? É o próprio exemplo que eu contei do Amã, é o caso do Mardoqueu, né? Veio naturalmente a honra de Mardoqueu. O Mardoqueu ele era primo, tio lá da Esther. Ele nunca falou, eu sou primo, e fui eu que criei a Esther, fui eu que criei a Radassa. Ele nunca disse isso. Ele descobriu aquele complô contra o rei Assuero, e ele nunca ficou batendo no peito, olha, o rei está vivo graças a mim, fui eu que descobri aquele complô. Ele nunca disse isso. Ele nunca quis ser ninguém lá, ficava lá humildemente na porta do palácio, mas ele nunca quis ser honrado, até o dia que alguém chegou e disse, olha, você vai ser honrado hoje, Mardoqueu. Eu? Sim, você, né? Você. Por quê? Porque você um dia ajudou o rei, rapaz. Aí vem o mau Amã e ele tem que fazer às vezes, gritando pelas ruas, olha o que se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Deus não, o rei quer honrar, me perdoe. Ele buscou aquilo? Não, ele não buscou, veio naturalmente. Muitas pessoas vão ser honradas, não naturalmente, pelos homens. Já ganharam o seu galardão, segundo a palavra de Deus, neste mundo. Mas as pessoas verdadeiramente humildes, a palavra de Deus diz, bem-aventurados os humildes. Aquele que se humilha será exaltado. É o que a palavra de Deus nos ensina. A humildade, infelizmente, não é a principal coisa deste mundo. Por padrão, nós não somos humildes. Pelo contrário, sempre nos orgulhamos quando podemos. Não é a qualidade mais desejada pelos homens. Infelizmente, sempre somos tentados a nos exaltar. Melhor dizendo, o mundo não acredita nesta virtude. O mundo não acredita nesta
qualidade. Eles não acreditam que alguém que é humilde, que tem essa qualidade preciosa, tão espiritual, possa chegar em algum lugar. Eles não acreditam porque eles trabalham por outros meios. Mas o cristão, ele tem que acreditar. Ele tem que buscar. Ele tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os humildes. Creia nisso, para você ser exaltado por Deus. E desde o princípio é assim, eu disse, uma criança, se tiver um jogador de futebol, um esportista, educado, gentil, eles não querem ser não, de jeito nenhum. Quer ser o Gabigol, a pessoa que vai, que empurra, que chuta, que briga, quer ser mau elemento. As moças aí, quer ser Anitta, quer ser gente que não presta, que vive de nudez e sem vergonhice e boca suja. É isso que atrai, porque isso leva as pessoas para cima. As moças, elas não querem rapazes humildes e fiéis para namorar e casar, que é o bonitão, que é o fortão, sabe? Que é lá o galã. Se é uma pessoa espiritual humilde, esse rapaz é muito quieto demais. Então casa lá com o seu galã, faça isso. Orgulhoso, soberbo, muitas vezes. Depois não reclame. Mesma coisa os jovens, os meninos. Eles vão buscar o quê? A moça mais bonita. Geralmente aquela menina que fica lá com frescura com Deus e o mundo. Tira o Deus, deixa só o mundo. E vai ganhar o que com isso? Lá na frente, pode ganhar um par de alguma coisa. Então você, desde o começo, vai vendo o que Jesus está dizendo aqui, a palavra de Deus. A humildade não é a qualidade desejada deste mundo. Infelizmente, quando chega uma empresa para escolher quem é que vai substituir quem, ou quem que vai ser elevado lá dentro daquela firma, geralmente eles não escolhem os humildes, eles escolhem os soberbos, eles escolhem os metida grande, sabe? É assim que funciona. Se fizer um filtro, e nesse filtro, lá, psicólogo da empresa chegar e perguntar qual é o seu objetivo, e o camarada humildemente dizer: viver em paz neste mundo, viver para honrar e glorificar o meu Deus, viver para alcançar a eternidade junto com o meu Senhor para sempre. Ele vai ser, em vez de ele ser elevado na firma, ele vai ser mandado embora ou ele vai ser jogado para baixo. Por quê? Porque a humildade não é a principal coisa deste mundo. Que valor tem a honestidade? Que valor tem a humildade na política? Nenhuma, nenhuma. Sempre vão ser eleitos os mais falastrões, mentirosos e ladrões. Porque as pessoas gostam disso. Que valor tem a humildade para o ministério? Pastor bom é pastor arrogante, aquele que usa as ovelhas também como massa de manobra. Esses são os melhores. Mas se você encontra um pastor humilde, um servo do Senhor, isso não tem valor nenhum. É uma pena, porque aí a igreja estará vivendo no padrão do mundo e não no padrão de Deus. O padrão de Deus é: quem se humilha será exaltado. E qual é então o melhor lugar para se sentar na mesa? Bem, não queremos apenas o melhor lugar na mesa. Infelizmente, nós queremos a melhor mesa. Talvez esse seja o problema, correto? Por que a melhor mesa? Bom, vamos dizer que você vai numa festa e tem lá a mesa do casamento, né? Aqui, já que é uma bodas aqui, né? Aqui Jesus ele cita. Então, tá lá aquelas mesas que estão à volta do casal. Os melhores pratos, com aqueles detalhes de ouro, pratos lindos. Os talheres todos de prata, um mais bonito que o outro, aquele monte, né? Vai um monte, né? Malemar a gente usa um ou dois, não é verdade?
Tem algumas pessoas que só comem de faca ou de colher, de faca não, de garfo ou de colher. Umas pessoas nem usam faca. Agora, se você coloca aquele monte de talher, a gente fica pensando, e agora, né? Valha-me, Senhor, o que eu vou pegar nesse momento, né? Ele nem sabe que eu mesmo não sei, não esquece, né? Eu mesmo não sei. Mas a melhor mesa, com os melhores talheres, com os copos de cristais, sabe? E tem um valor, os copos de cristais. Quando eu penso em copos de cristais, eu lembro do meu... Eu morei com o pastor João Red, e ele tinha um copo de cristal, bonito, tomava lá o chá dele, porque eles tomam chá, os americanos tomam um chá medonho, né? E aqueles copão, não pensa que é aqueles copinhos pequenininhos não, aquele copo, um copo valente mesmo, né? E ele tinha um copo de cristal, e ele ficava passando o dedo assim no copo de cristal. Ele sabia fazer o copo de cristal cantar, fazia lá um negócio, ele gostava ali de ficar brincando, né? E fazia o cristal dele cantar, todo dia. E eu, depois que tomava café, ou depois do almoço, eles nunca pediram isso não. Eu me ofereci, falei, olha, como eu estou aqui de graça, me deixa pelo menos fazer alguma coisa. E aí eu ia lá, arrumava a cozinha, né? Ajudava na cozinha, eu gosto de fazer isso. E aí, lavando aquele copo de cristal com aquele relaxo, um dia, deixei cair e o copo do pastor quebrou. Quebrou-se o copo de cristal dele. E era um copo de estimação, né? E aí ele arrumou um de plástico bem grande. Toda vez que ia tomar o bendito chá, ele olhava para mim, eu olhava para ele e ficava pensando, né? Eita, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer, né? E estava lá, eu pensei, por que ele não compra outro, né? Ficou me colocando esse copo de plástico aí, né? Tipo um desaforo para mim, né? Mas não, para mim aprender a lição, prestar atenção quando estiver lavando um copo ou um prato. Foi bem feito para mim, né? Foi bem feito para mim. Agora, ali naquela mesa é tudo bonitinho. É prato bonito, talher bonito, né? Pessoas querem sentar ali, naquela mesa, sabe? A mesa favorita. Então, você vai ficar com medo de pegar os talheres errado, você vai ficar com medo de quebrar o bendito copo de cristal. Quando você tacar o garfo lá naquele prato, vai ficar com medo de fazer barulho, né? Isso é terrível. Vai comer na casa dos outros, cada vez que você mastiga alguma coisa, parece que você está comendo chips. Tua boca faz aquele barulhão. Isso é psicológico, né? Já está com uma vergonha medonha. Aí quando você começa a mastigar, você fica olhando para todo lado para ver se a pessoa está ouvindo aquela sua mastigação. Essa é a mesa que todo mundo quer. É a mesa favorita. Todos brigando por essa mesa. Quando a pessoa fica lá constrangida, pressionada, a pessoa fica pressionada nessa mesa, a mesa dos homens, a mesa dos grandes, dos adultos, pressionado. Do lado daquela mesa tem aquela mesinha de plástico, com banquinhos que às vezes os bancos são baldes de plástico, os copos de plástico, pratos de plástico ou de papel, com garfinhos de plástico, sabe? Tá todo ali, né? Quem está sentado naquela mesa? Geralmente jogamos as crianças para lá, e lá elas ficam, né? Ninguém nem precisa cuidar delas, porque elas se cuidam. E elas ficam brincando, um empurra o outro, come de qualquer jeito mesmo, pode pegar aquela coxa de frango com a mão, pode mastigar, se cair, pega, come novamente. É só alegria naquela mesa. Mas é uma mesa que ninguém quer. Às vezes o problema é a mesa que a gente escolhe. Qual mesa é a de Jesus? É aquela de plástico. É aquela onde você está à vontade, onde você é natural, onde você é feliz, onde você pode olhar para cada um que está do seu lado e se sentir abençoado, como aquelas crianças que estão naquela mesinha lá fora, elas se sentem. Parece que o mundo não vai acabar nunca. Parece que nem está tendo Covid. Por quê? Porque lá tudo é alegria, tudo é felicidade. Bem-aventurados são os humildes. Jesus, para mostrar humildade, ele pegou quem? Um velho? Pegou um adulto? Não. Jesus, ele pegou uma criança. Humildade
é quando nós mantemos esse coração de criança, despreocupado. Você não está preocupado como é que as pessoas vão te olhar, como as pessoas vão te ver, qual vai ser o julgamento das pessoas. Você não está preocupado com isso. Você vai sair na rua com a sua roupa, que é a sua roupa. Quem gostar de você tem que gostar do jeito que você é. Seu sapato está velho. Você não tem dinheiro para ir no cabeleireiro toda semana, pintar o seu cabelo. Você não tem como comprar batom, rouge, pó, sei lá mais o que, laque, sabe lá o que é. Hoje é tudo moderno, usa outros nomes. Você não tem, não fica preocupado não. Ou preocupada, não. Preocupe-se em tomar seu banho, em ter a sua roupa limpa, escovados os seus dentes. Não precisa ser um relaxo em pessoa. Não precisa. Não precisa quando você está andando, tá aquelas moscas em cima de você. Né? Não. Mas você precisa naturalmente ter suas ações e seu coração como o coração de uma criança. Não ambicioneis as coisas humildes, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Romanos capítulo 12, versículo 16. A parábola já foi contada, só a parábola já é um baque para quem acabou de ficar pegando o primeiro lugar. A parábola já era uma pedrada na cabeça. Mas Jesus deu uma outra pedrada. Ele foi lá e deu um outro puxão de orelha, e agora no anfitrião. Ele olhou para o anfitrião e disse: eu tenho um conselho para te dar. Eu tenho uma coisa para te dizer. Versículo 12. Dizia também ao que o tinha convidado: olha, quando você der um jantar, ou der uma ceia, não chames os teus amigos, os teus irmãos, os teus parentes, os teus vizinhos ricos, né? Mas chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Por quê? Porque eles não têm com que te recompensar. Está aí, né? Qual é o conselho de Jesus? Jesus está ensinando quem ele deve convidar para ir para a sua ceia. Ele faz duas listas. A lista dos que devem ser preteridos, tá? Deixados de lado. E aí ele coloca os seus irmãos, ele coloca os seus amigos, ele coloca quem mais? Ele coloca os seus vizinhos ricos, os seus parentes. É colocado aqui entre os preteridos. E aí, entre os incluídos num provável convite, ele fala de quem? Dos pobres, dos aleijados, dos coxos e dos cegos, no versículo 13. Qual é o critério das escolhas, ou que ele deveria usar esse critério? Está no final do versículo 14 e no final do versículo 12. A questão da recompensa. O critério é: convide pessoas que não têm com que te recompensar. Agora essa parábola aqui, mas parábola não, esse conselho, né? O calcanhar de Aquiles é justamente esse critério aqui. Como é que nós convidamos as pessoas? Para as nossas festas de aniversário, para as nossas festas de casamento, para os nossos almoços especiais, para aquela ceia especial. Qual é o critério? Geralmente é o parentesco, é a amizade, os interesses pessoais. Queremos a amizade daquela pessoa e por interesse nós queremos ser amigo, por status, ou receber uma recompensa, ou quem sabe, assim como eu convidei aquela pessoa, ela agora é obrigada a me convidar. O critério usado é esse. Jesus ele critica isso. O fato de você chamar uma pessoa para que aquela pessoa te chame também. O conselho traz uma promessa. Qual que é a promessa? Bem-aventurados aquelas pessoas que convidam e não têm como ser recompensado pelo seu convite. Agora, o que isso nos ensina? A não fazer coisas para o nosso próprio interesse. Jesus só foi convidado para aquela ceia porque ele fazia milagres.
Jesus só foi convidado porque ele era uma persona, a pessoa do momento. Uma pessoa que estava famosa em toda a Galiléia. Eles estão caminhando para Jerusalém. E ali então Jesus ele recebe esse convite especial. Mas muitos conhecidos desse anfitrião na cidade não estavam naquela ceia. Muitas pessoas não estavam. Agora, eu faço aqui um parênteses, né? Porque na igreja, você vê, as pessoas casam, as pessoas fazem aniversários, as pessoas dão seus almoços. E eles têm as pessoas que eles convidam, né? Quando você fizer isso, inclua aquelas pessoas que você nem conversa com elas. Inclua aquela pessoa que você não tem nem muito afinidade, né? Pessoas humildes. Faça isso. Esse é o conselho de Deus. Faça isso. É muito triste, porque às vezes o meu nome não apareceu na lista de novo, alguém pode dizer, né? E realmente é assim que acontece. O resultado desse puxão de orelha foi um silêncio, mas um silêncio sepulcral, quando eles falam, né? Silêncio sepulcral. O cemitério tem um silêncio. Já viu como é silencioso no cemitério? O conselho de Jesus foi constrangedor, não só para o anfitrião, mas para todos que estavam ali. Quem é que estava ali? A Bíblia diz, no versículo 1, os principais fariseus, doutores da lei, escribas. E sabe o que Jesus disse deles, lá no capítulo 23 de Mateus? São aqueles que procuram os primeiros lugares, nas ceias, nas sinagogas, serem honrados nas praças, serem chamados de rabi. Jesus está com aquelas pessoas do lado e ele corajosamente ele fala, não procure o primeiro lugar. E agora ele olha para o anfitrião e fala, olha, por que você não convidou o cego, o coxo? Por que você não convidou o aleijado? O pobre? E aí era constrangedor, por quê? Né? Porque a constatação era óbvia. Eles estavam olhando ao seu redor, né? E não tinha nenhum aleijado, não tinha nenhum cego, nenhum pobre. Pelo contrário, só tinha pessoas importantes ali. Então foi constrangedor para o dono da casa quando Jesus ele chamou a atenção. Perderam até a vontade de comer, como nós vamos ver na semana que vem. Perderam até a vontade de comer. Todos ali notaram que não tinha nenhum pobre, nenhum cego, nenhum coxo, nenhum aleijado. Todos. Mas talvez você me diga, né? Não, pastor, eu não sou assim. Espero em mim que não seja assim. Mas como eu disse, o mundo é assim. A nossa natureza humana, a nossa natureza carnal. Às vezes o homem velho se levanta sobre nós e faz o quê? Ele se sobrepõe. E nós buscamos a glória deste mundo em pequenos detalhes. Você, uma moça, por exemplo, vai querer andar com uma outra moça mal vestida do lado numa festa? É essa moça mal vestida do lado que você quer ficar perto dela? Desculpa, mas eu sei que geralmente não é assim. Os rapazes, quando eles vão escolher num jogo de futebol, eles nunca escolhem os piores primeiro, não. Pega o melhor goleiro, o melhor atacante, o melhor zagueiro. Às vezes, aquele que não joga muita coisa, mas ajuda tanto na igreja, é uma pessoa temente a Deus, um amigo que ajuda até a fazer uma lição de escola, porque ele não sabe chutar no gol, porque ele não sabe marcar, porque ele não é um bom goleiro, ele fica para o próximo time. Mas você já imaginou no constrangimento que é isso? Não, pastor, não sou assim. Nós somos assim. Nós temos que combater
ao orgulho, à vanglória, à soberba que está dentro de nós. O resultado de uma pessoa não ser humilde é a humilhação. Eu só quero que cada um de nós reflita sobre isso. O amor, ele é sempre prático. O amor, ele não é de palavras. O amor, ele é sempre prático. Muitas pessoas dizem que amam quando não amam. E algumas pessoas dizem que não amam, mas elas amam. Mostram pelas atitudes. É sempre prático. Que fique essa lição de humildade hoje para nós. Assim nós encerramos o nosso estudo, o segundo estudo do capítulo 14 do livro de Lucas. Semana que vem nós vamos continuar no versículo 15, tá bom?